E a gente já começa mostrando como foi a conquista do Corinthians ontem, 3-1 sobre o Fluminense. Logo no primeiro minuto, o Fluminense ganhou um escanteio. Marcos Júnior cobrou e o zagueiro Henrique subiu entre Pedro Henrique e o Pablo e cabeceou para abrir o placar para o Fluminense. Na etapa final, antes de dar um minuto, Jô recebeu e abriu para Cleison. Calmo, esperou o artilheiro se posicionar. Ele errou no cruzamento, mas o maior nome ofensivo do Corinthians estava ali para cabecear e empatar a partida. E com 3 minutos, um chutão de Kaique foi desviado por Jô. A bola chegou até Cleison, que cruzou. Depois a bola bateu no travessão, a sobra ficou com o Jô de novo, de cabeça. O Timão virou a partida em 3 minutos e meio. Mas ainda restava tempo. Jadson, que entrou no lugar de Camacho com fome de jogo e com uma pancada cruzada de direita, fez o terceiro gol do Corinthians e selou o heptacampeonato. Logo que acabou o jogo ali, que fez 3-1, que eu fiz questão de cumprimentar o Abel, comecei a lembrar lá de trás, cara, né? No começo, a desconfiança, Fábio não entende nada de futebol, um desrespeito enorme, primeiro com o ser humano, né? Não respeitam, estou muito ciente do que eu estou falando, não respeitam, sabe? Te pregam ali na parede e começam a te jogar pedra sem saber. E são burros ainda, né? Porque nem espera começar o ano. Espera. Dá 1 mês, 2 meses para cornetar, para falar mal. Não. Simplesmente Corinthians é anunciado... Jogaram de tudo em cima do Fábio Carille, técnico do Corinthians. Pessoal, boa noite. Título merecido, Evandro? Poxa, boa noite, Pasquetto. Boa noite. Doni, Humberto. Boa noite. Um time que ganha com 3 rodadas de antecedência, que liderou praticamente todo o campeonato. A partir da 5ª rodada entrou ali na primeira colocação, não saiu mais. Então é um título que não deixa nenhuma margem de dúvida em relação ao grande futebol apresentado pela equipe do Corinthians. Não uma equipe cheia de estrelas, mas uma equipe dedicada, uma equipe aplicada. Eu acho que foi um desabafo assim, sem muito sentido. Tá bom, ele ganhou o campeonato, mas chamar o pessoal de burro já foi um pouco pesado. O Carille não deveria ter tomado esse caminho. E dê nome aos bois, né, Evandro? Exatamente, porque não foram todos. É evidente que quando ele assumiu o Corinthians, ele assumiu sob a desconfiança de 90% da imprensa. Como que uma equipe como a do Corinthians, grande como vai botar um cidadão e anunciaram assim? Eu acho que foi aquela coisa que fizeram, anunciaram para fazer uma experiência. O Corinthians não tinha certeza também que ele poderia chegar onde chegou. E ele mostrou a melhor resposta que ele poderia dar a quem o criticou desde o começo, quando ele entrou lá. São os títulos que ele ganhou. Campeão paulista, campeão brasileiro. Os campeonatos, as coisas são circunstanciais, né, Doni? Quando começou o ano, não tinha como você não colocar o Palmeiras, o Santos e o São Paulo à frente do Corinthians. O próprio Flamengo também, O próprio né? Flamengo, o Atlético Mineiro, Isso. né, Humberto? Mas aí alguns da grande imprensa lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, já cravavam que o Corinthians estava fadado ao fracasso. A gente aqui nem tanto, a gente se preocupa mais com os nossos aqui, né? E erramos, acertamos também. Mas aí quando ele critica, dê nome aos bois. E o trabalho dele, maravilhoso. Prezou pela simplicidade, não inventou moda. Me lembro bem, vou começar ajeitando a zaga para depois pensar no ataque. Fez o correto, rapaz? Ele era treinador da parte defensiva do Corinthians, dos zagueiros auxiliar, do Corinthians, exatamente. do Tite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Evandro. Satisfação. E Pasquetto, boa noite, telespectadores da PUC. Na verdade, o Corinthians é um time de grande torcida e que tem torcida na imprensa também. E, obviamente, quando o Corinthians anuncia um treinador que era um auxiliar, ele vai ser criticado, sim. O Carille precisa entender uma coisa: o que se sucedeu esse ano não é a regra, foi a exceção. O trabalho dele deu muito certo, o Corinthians apresentou, como disse o Evandro, uma organização muito boa.
Agora, ganhou muito jogo aí assim meio na bacia das almas, também teve muita sorte. A sorte anda com quem trabalha, isso Claro. aí sem dúvida alguma. Não estou aqui querendo tirar mérito. Achei desnecessária essa declaração dele. Ele foi salvo pelo gongo, os jogadores acho que estavam ouvindo e resolveram salvar com essa brincadeira que eu acho idiota, porque é uma cópia de coisa de americano, de jogar... Lá eles jogam o negócio do líquido que toma, né? Esse líquido aí, energético aí. Mas, enfim, salvaram o Carille, que já estava falando algo que não pega muito bem. Até porque, não é que eu estou querendo jogar praga, não estou não. Mas eu me lembro de um outro cidadão que aconteceu bem parecido com o Carille, né? Não sei se lembra do Andrade. O Andrade também, o Andrade também pegou um time de massa e foi campeão brasileiro. Onde é que está o Andrade hoje? Então, devagar com andou com o Santa Mas de tem Bar. uns exemplos bons também, né? O Oswaldo Oliveira, de primeira, também foi campeão brasileiro, depois foi mundial com o Corinthians, brasileiro com o Vasco. Tem o Carlos Alberto Torres, que virou técnico do Flamengo. Sim, Pasquetto, e foi campeão brasileiro. Tudo bem. Claro, fica primeiro que o Oswaldo um Oliveira exemplo. só fez isso na vida, né? Você citou Não, um ele exemplo ganhou ruim. outros títulos. Depois nunca mais ganhou nada. Agora, de qualquer forma, e ganhou com um super time. Aí, com todo. Vamos. Data Vênia, vamos. Ganhou título no Japão, ganhou aqui no Brasil. Mas vamos lá, vamos tocando em frente. O problema é o seguinte: matar. você já viu o Oswaldo Oliveira falar esse monte de besteira no ar só porque ganhou um jogo? Não vi. Ganhou um campeonato? Não, a gente tá falando aqui só porque ele não deu nome aos bois e tal, e fica chato. E aí, Humberto, merecido? Ah, demais da conta. O Corinthians foi Não tem perfeito, erro, né? perfeito nesse Campeonato Brasileiro, se juntando ao CSA e ao Operário do Paraná e provavelmente ao América Mineiro como os campeões aí das 4 divisões. O Renato Gaúcho acertou, o Corinthians teria uma queda durante a competição. O problema é que os outros times não chegaram, entre eles o Grêmio, que só não chegou porque se concentrou na Libertadores. Eu achei que o Palmeiras ia chegar, cara. Pois é, faltou força. Agora desse pessoal que critica aí, que deve ter feito crítica, mas o principal deles é um que é conhecidamente corintiano, que é o Neto, né, que virou Ali no jornalista de base, de uma hora né? para outra. Então ele é o cara que mais apela com o Corinthians. Agora não sei Não. se o cara teria coragem de Ele chamá-lo. Ele né? não virou jornalista de uma hora para outra, não, Evandro. Ele apresenta um programa. Jornalista não, o que eu estou falando é o seguinte, o rádio e a televisão, foi de repente, foram os dois invadidos por ex-jogadores de futebol. Isso, né? isso. Mas a diferença do Carille pro Andrade, o Andrade com uma identificação com o Flamengo como jogador, mas sem nenhum preparo para ser treinador. E foi aí de deu supetão, certo, né? Deu certo. O Carille não, o Carille tem toda uma estrutura, nada disso. O cara, tem formação, o Andrade era tem auxiliar. cursos, Não, gente, tem não, e cursos, o Andrade tem pegou no meio do trabalho caminho. como auxiliar, Era e auxiliar. o Andrade não tinha isso. Não tinha não. Ele era auxiliar. Esse Carille ainda vai render mais ainda.